Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Preparados para mais relatos assustadores? Então vem comigo. Relato: lobisomem é visto em Dom Cavate, Minas Gerais. Olá a todos do canal Uivos, me chamo Nivaldo e tenho 53 anos. Dizem que lobisomem não existe, é folclore brasileiro. Mas em Dom Cavate tem casos recentes de lobisomem, mais precisamente na zona rural. Eu sei porque fui testemunha. O que vou contar aconteceu comigo no final de agosto do ano passado. Tudo começou quando os cachorros da vizinhança começaram a sumir. Primeiro foi o vira-lata que seu Zé do Carmo criava. Era um cachorro forte, bravo. Acho que até onça tinha medo dele. E ele sumiu do nada. Depois sumiu também o cachorro da dona Iracema. E depois o cachorro do meu irmão. Sempre à noite, sem deixar rastros. Mas o que fez os moradores ficar com a pulga atrás da orelha foi o caso da mula do seu Tião. O bicho apareceu de manhã com as tripas expostas, como se tivesse sido rasgado por um facão, ou por alguma coisa com garras pior que onça. E detalhe, Ágata, os rastros que encontraram em volta não era de bicho comum, eram pegadas fundas, com marcas de unhas grandes. Na venda aqui perto de casa, o povo já estava cochichando: isso é um lobisomem. Já outros diziam: que nada, isso é uma onça. Mas ninguém estava mais arriscando sair depois que escurecia. Enfim, no meio dos acontecimentos e falatórios, numa noite eu tinha ido à casa da minha tia buscar remédio para minha esposa, pois ela estava com bronquite. A noite estava agradável, lua bonita e ar fresquinho. Então cheguei lá, peguei o remédio e algumas ervas. No caminho de volta, no meio da estrada, ouvi um barulho no meio do capim, algo como arrastar de patas, seguido de um rosnado de gelar o sangue. É totalmente diferente de rosnado de cachorro. Parei imediatamente e olhei para o mato. Ágata, não sei explicar direito o que vi, mas era absurdamente fora da realidade. Era tipo uma pessoa e um bicho ao mesmo tempo. Mas um bicho grande, totalmente peludo, com um focinho esquisito, os dentes para fora da boca, e as orelhas eram pontudas. Os olhos daquele bicho eram vermelhos vivo. Ele estava na beira da estrada parado e me encarando. Te juro que tremi da cabeça aos pés. Nunca tinha visto uma coisa daquela. Me bateu um medo, um desespero tão grande que eu saí correndo. E senti que ele estava atrás de mim. Dava para ouvir e sentir a respiração ofegante e quente no meu cangote. Se eu continuasse a correr em linha reta, ele ia me pegar facilmente. Então arrisquei. Do lado direito da estrada era todo cercado. Eu dei um pulo por cima da cerca. Caí e saí rolando morro abaixo. O lobisomem não atravessou a cerca. Ele ficou lá na estrada, parado e olhando para o meu lado. Não sei se ele me enxergava caído no mato, mas eu estava vendo ele. Fiquei lá parado por um bom tempo, me fingindo de morto. Quando tive a certeza que o bicho não estava mais na estrada, fui saindo da mata devagarinho e corri até chegar em casa. Minha esposa ficou sem acreditar quando lhe contei que levei uma carreira de um lobisomem. Enfim, o mais estranho aconteceu 2 semanas depois. Um moço ali da região, um tal de Jadir, foi encontrado caído na mata. Ele estava nu e com o corpo todo lenhado. Ele diz não lembrar como foi parar lá e quem o atacou. Mas os ataques continuam até hoje. Vira e mexe, tem boatos de avistamentos por aqui. Eu não sei quem é o lobisomem de Dom Cavate, mas eu também o vi e ele tentou me atacar. Posso garantir que não são boatos, é verdade. Acredito que mais relatos daqui vão aparecer para vocês, porque são muitas pessoas afirmando que viram esse lobisomem também. Bom, Ágata, isso começou ano passado, mas o lobisomem continua aparecendo por aqui.
Eles existem mesmo, agora eu tenho certeza. Boa noite a todos. Relato: eles acobertavam um lobisomem. Olá, Ágata, e a todos os inscritos do canal Uivos. Me chamo Wellington. Moro na capital de São Paulo. Antes de começar o relato, preciso acrescentar alguns detalhes. Bom, minha família inteira, por parte de pai, é fascinada por histórias de lobisomem. Acreditamos fielmente na existência dessa criatura. Já conversamos com vários estudiosos na área, a fim de obter mais detalhes. E acreditem, a cada descoberta, reafirmamos nossa crença no caso que se deu na nossa família. Esse caso sempre nos foi contado por meu pai, seu Elias, e minha tia Marinete, que viveram o acontecido junto com minha avó, Dona Ineide, que não conhecemos. Poderia até dizer falecida avó, pela idade que suponho que ela teria hoje. Mas a verdade é que ninguém sabe se ela é viva ou morta. Se vive, não sabemos por onde, e se morta, não sabemos a data e como se deu. Meu pai e minha tia ainda vivem, e apesar da idade avançada, continuam repetindo o fato, com a mesma riqueza de detalhes de como contaram pela primeira vez. Com a autorização de ambos, dividirei agora esse relato, que já adianto, independente de acreditarem ou não, aconteceu e é real. A partir daqui, passarei a contar como se fosse meu pai. Me chamo Elias Noberto da Silva, filho de Dona Ineide da Silva, irmão de Marinete da Silva, pai desconhecido. Em 1960, nós três morávamos no povoado São João do Paiaiá, na Bahia. Eu tinha 8 anos e minha irmã 13. Vivemos por muito tempo calados, pois naquela época a verdade matava mais que a mentira. E a nossa verdade era um fardo pesado, que só eu e minha irmã podíamos carregar. A gente morava num casebre de barro, no fim de um caminho de chão batido. Era rodeado de mandacaru e pés de milho seco. O silêncio era rotineiro. Minha mãe, Dona Ineide, criava a gente com mão dura, mas cheia de amor. Ela não era mulher de conversa mole. Era recatada, fechada e religiosa também. Lembro dela vestida com véu quando ia para a missa. Mal levantava os olhos para olhar para o povo, e eles diziam que ela era uma miserável metida, orgulhosa. Mas coitada da minha mãe, eles mal sabiam o que acontecia de verdade. Não vou mentir, a gente passava fome, muita fome, mas éramos unidos, não faltava amor no nosso lar. Ali no povoado não tínhamos parentes, não conheci nenhum. Trabalhávamos nos roçados aqui e acolá, de segunda a segunda, mas toda sexta-feira minha mãe não ia trabalhar conosco. Ela mudava, já acordava diferente, calada, tremendo e suando frio. Passava o dia moada num canto. À tarde, quando eu e minha irmã chegávamos da roça, ela pedia que trancasse a casa toda. E quando anoitecia e a lua se fazia bonita no céu, ela sumia de casa. Quando eu era mais novo, não entendia. Achava que ela ia rezar no mato ou visitar alguma amiga. Mas um dia, minha irmã me mostrou a verdade. Primeiro, ela me falou que mamãe era muito doente, e nós dois tínhamos que cuidar dela e nunca contar para ninguém, porque se descobrissem, ficaríamos órfãos de mãe. Eu, com 8 anos, não entendia que doença era aquela, mas minha irmã me mostrou. Numa sexta-feira, esperamos mamãe sair e fomos atrás dela. Ela tinha se trancado num paiol velho que tinha lá perto de casa. Começamos a espiar pelas frestas e foi aí que eu vi o que acontecia com minha mãe. Ela estava agachada num cantinho, chorando, com as mãos na boca, tentando abafar os gritos. De repente, começou a rolar no chão e fazer barulhos estranhos, igual um animal. Eu olhava para ela e para minha irmã e sentia muito medo.
De repente, já não era mais a minha mãe, e sim uma espécie de cachorro e cavalo, coberto de pelos, com os olhos totalmente amarelos e dentes grandes. Foi surreal e impactante ver tudo aquilo. Eu saí correndo para casa, e Marinette foi atrás de mim. Ela tentou me acalmar, dizendo que não era culpa da mamãe, e que ela nunca nos faria mal, mas eu estava verdadeiramente com medo da minha mãe. Naquela noite dormi agarrado à minha irmã. Na manhã seguinte, minha mãe voltou, como sempre, machucada, arranhada, cheirando mal. Marinette correu no quintal e pegou um punhado de ervas. Eu lavava os machucados enquanto minha irmã fazia um chá no fogão a lenha e escondia as roupas rasgadas. Nunca falamos disso fora de casa, era nosso segredo. Mesmo que ouvíamos o povo reclamando que suas galinhas, bodes, estavam sendo devorados por um bicho desconhecido, ficávamos calados e morrendo de medo de desconfiarem da mamãe. Mas ninguém suspeitava da mãe solteira, calada, trabalhadora, que vivia com os filhos num casebre no fim da estrada. Mas toda mentira tem perna curta. Todo segredo chega ao fim. E um dia tudo desandou. Foi numa manhã de sábado. O compadre de minha mãe, o seu Zeca, era metido a sabichão e um fofoqueiro de mão cheia. Apareceu lá em casa com os olhos arregalados e o chapéu na mão. Disse que tinha visto um bicho do demônio saindo do nosso paiol durante a madrugada. E apontando o dedo na cara de mamãe, disse que seguiu as pegadas e a viu voltando nua, andando pelo mato como se estivesse possuída. Tentamos negar, mas aquele homem estava cheio de más intenções. Mesmo implorando para ele não levar isso adiante, ele espalhou a história no povoado. Quando a noite chegou, fomos surpreendidos por uma roda de homens, com espingardas e pedaços de pau. Vieram de tocaia. Ouvimos os burburinhos lá fora. Marinette veio até minha rede com os olhos cheios de medo e me falou: Elias, eles vieram pegar a mamãe. Minha mãe ainda estava com o corpo cansado da noite anterior, coberta de hematomas, mas quando entendeu o que estava acontecendo, os olhos dela mudaram. Eu vi, furtaram a cor. Não eram mais os olhos de uma mulher frágil. Vamos fugir pelo milharal, ela nos disse. Não pegamos nada, apenas uma lamparina. Mamãe arrancou um pedaço da tábua velha, que fazia parte da parede dos fundos da casa, e um a um passamos por aquele pequeno espaço. Na pontinha dos pés, fomos quase correndo. Marinette ia guiando com a lamparina e eu segurando nos braços da mamãe. Ela ainda mancava. Mas os homens vieram rápido e gritando: Pega ela! A vira-bicho está fugindo! A perseguição foi até a beira do rio, onde um velho tronco de angico caído serviu de ponte. Cruzamos ele e mamãe parou no meio. Lembro dela nos falar: Vão-se embora, rápido! Na frente dela estava aquele crápula do seu Zeca, que a vida toda se fez de amigo e compadre. Junto dele, mais 3 homens, segurando pedaços de pau. Eu gritava, chorava e Marinette também. Doeu demais ver minha mãe erguendo os braços para cima, como quem se rende. Mas quando seu Zeca deu o primeiro passo para pegá-la, ela começou a se contorcer igual fez naquela noite no paiol. Seu Zeca recuou e os outros homens saíram correndo. Mamãe avançou no seu Zeca e eu e minha irmã estávamos escondidos atrás do barranco. Marinette tapou meu rosto para eu não ver, mas eu consegui ouvir. Eram grunhidos e gritos do seu Zeca. Aquilo era nossa mãe e ao mesmo tempo não era. Depois de alguns minutos ouvi a voz dela: Não dá para continuar. Então Marinette e eu saímos correndo novamente, pois mais homens vinham atrás de nós. Chegamos na beira da pista, um breu total. Não sabíamos para onde ir, até que Marinette gritou: É a mamãe! É a mamãe! E do meio da escuridão eu vi mamãe se aproximando. Estava suja de sangue, rasgada e parecia mais doente.
Nos escondemos naquele matagal até o dia clarear. Quando amanheceu, mamãe foi sozinha até a casa de uma velha amiga que morava ali perto. Voltou um tempo depois, limpa e com roupas novas. Trouxe comida pra gente. E fomos andando por aquela pista, até que à tarde um caminhão passou por lá. E um velhote nos deu carona até outro povoado. Chegando lá, mamãe procurou o padre e eles conversaram. Ficamos ali, eu e Marinette, aos cuidados do padre e 2 freiras. Mamãe nos falou que ali estaríamos seguros e que nossa vida seria diferente. Foi a última vez que vi e conversei com minha mãe. Ela sumiu. Ficamos alguns meses lá, até que o padre ajeitou uma família para cuidar de nós. Me lembro bem, era seu Antônio e Dona Francisca. Foi nossa segunda família. Nunca questionaram nada, apenas nos deram amor e carinho. Uns anos depois, eles resolveram vir para São Paulo e aqui nos instalamos. Eles faleceram e Marinette e eu seguimos por aqui. Não tenho notícias de minha mãe, não sei o que aconteceu com ela. Quando cresci, é que fui entender que minha mãe virava lobisomem. Não sei quando começou e nem por que aconteceu. A única coisa que sei é que ela foi embora para nos proteger, para evitar que o povo fizesse algo conosco. Veja bem, não estou dizendo que lobisomens são bons. Eu sei das maldades que minha mãe fazia contra animais, e vai saber, até contra pessoas. Quem se transforma nisso tem consciência do que faz, e na maioria das vezes age na maldade mesmo. Mas conosco ela nunca fez nada. O meu relato não é para dizer que lobisomens são bons, mas sim para contar como convivemos com um, como foi a descoberta e o preço que pagamos por isso. Tenho claro em minha mente que isso é uma maldição e ninguém merece viver com isso. Foi com minha mãe que aprendi a amar tudo o que se é, até mesmo o que não se pode explicar. Enfim, Ágata, essa é a história da minha avó Eneide. É exatamente essa história que nós da família sabemos sobre ela. Obviamente que temos curiosidade de saber mais, mas infelizmente nem tudo meu pai e minha tia se lembram. Citei o nome do povoado e deles 3, porque quem sabe algum morador de lá ouça esse relato e entre em contato com alguma informação. Gostaríamos muito de saber o que aconteceu com minha avó. Meu pai voltou lá na década de 90, mas estava tudo mudado. Não encontrou ninguém daquela época. Enfim, gostaria muito de ver o relato da minha família narrado em seu canal. Aqui em casa somos todos inscritos e não perdemos um vídeo sequer. Muito obrigado pelo espaço e sucesso. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato, o inscrito teve muita sorte de conseguir escapar do lobisomem. E para quem duvida da existência deles, o inscrito afirma que até os dias de hoje o lobisomem é avistado em Dom Cavate. Então, para quem tem curiosidade ou dúvidas, é uma boa oportunidade. É só ir para lá. Quem sabe não dá de cara com o bichão. No segundo relato, foi um drama terrível que essas crianças viveram. Ainda mais naquele tempo, sem o amparo do pai ou familiares. Os motivos da mãe nunca saberemos, mas achei interessante o inscrito ter a consciência de que, transformada, a mãe cometia maldades. Bom, eu espero realmente que esse relato chegue até algum morador do povoado e que surja alguma informação que possa ajudar seu Elias a saber o paradeiro da mãe. No mais, esse relato nos mostrou mais um caso surreal de lobisomem. Família, deixem a opinião de vocês nos comentários. Não esqueçam de deixar um like também. Vocês é quem são responsáveis pela permanência do canal Uivos no ar. Sem os seus comentários, likes, compartilhamentos e hypes, o canal Uivos vai perdendo espaço, até a plataforma simplesmente colocá-lo numa caixinha de esquecimento. Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que me ajudam a manter o canal Uivos. Deus abençoe a todos. Agora vamos aos salves, que é a minha maneira de agradecê-los. Vai um salve esperto para Aparecido Luciano Santana, Eliane Nascimento,
Nilce do Lago, Severina Barbosa, Joanas Luiz, Joana Santos Saraiva, Elenil L. Araújo, O Sobrenatural Acontece, Beatriz Reis, Valdilé Noronha, Diva Gomes, Evaldo Ribas, Joselito Rodrigues, Ana Paula Oliveira, Bárbara Dias, Brenda Lilian Correia, Karina Alves, Arlete de Freitas, Orlando Alcovias, Eliezer Gonçalves, Andy, Carlos Marques, Nem Faz Rir, Ângelo Augusto da Silva, Iramir Soares, Bode Velho, José Carlos, Luciana Souza, Guilherme Martins, Luciana Mendes, Valdênio Oliveira, Ana Maria Santos Caragua, Né Oliveira, Simone Fagundes, Fabrícia Santos, Ailton Marinho, Adria Costa, Patrícia Pereira, Juliano Anthony da Silva, Marisa Oliveira, Sons da Noite Natureza Relaxante, Antônio Júnior, Iraci Souto, Luciano Luiz Sena, Valdene Ferreira, Rosilda Pereira, Lúcio Oliveira, Emerson Tadeu, Maria de Fátima Soares, Iraque Luiz, Paulo Daltro, Angélica Guimarães, Rússian, Suzane Palim, Rosimeire Ramos, Carla Aparecida Bueno, Sandra Helena, Hélio Silva, Antônio Arilson Bueno, Elisandra Cruz, Jaqueline Souza da Silva, Fábio Barros e, para os fãs mirins, Sofia, Lívia Gabriele Guimarães, Justin e Lindsay, um abração e um cheiro da tia Ágata. Bom, meus amigos, obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Agora eu fico por aqui, desejando a todos uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!